É isso aí, pessoal. Como é que vocês estão, beleza? Vamos falar um pouco hoje sobre um tema muito importante, extremamente necessário e eu acho que é quase que uma obrigação nós, da DeepDef aqui de Brasília, tratarmos desse assunto para que o nosso esporte continue se desenvolvendo e abraçando o maior número de pessoas, né? Tanto praticantes como atletas. E para isso foi necessário falar um pouco sobre o que nós entendemos sobre a jornada de ensino da patinação inline. Hierarquia que constrói sonhos de fato e formam campeões, né? Ou seja, em cada pista de skate, parque, bairro, por mais simples que seja, ou até aqueles centros de treinamentos os mais sofisticados, há uma história, um envolvimento, né? Você pode ver que sempre tem queda, sempre tem superação, sorriso, suor, descoberta, decisões por trás de cada patinador e que vence uma competição, simplesmente supera. A gente sempre acha que há um caminho invisível de apoio, tá? Mas na verdade todo esse ensino, esse apoio invisível de transformação, ele não é aleatório, para que vocês possam saber, ele segue uma hierarquia sólida, sempre foi, né? E é construída aqui, pelo menos para a gente da DeepDef, em 7 níveis de atuação. E isso nós formamos junto com vocês, né? Essa é a espinha dorsal do desenvolvimento do nosso esporte. Essa hierarquia ela não representa poder, tá, pessoal? Longe disso, mas sim uma função de responsabilidade e tempo de maturação para cada nível. Isso é essencial. É único e insubstituível. Muitas vezes nós pensamos que a gente pode fazer as coisas de maneira aleatória e ter um crescimento exponencial no nosso esporte, mas a gente encontra uma barreira quando a gente não se organiza. E isso tem acontecido dos tempos para cá e é natural. Um posicionamento mais efetivo, ele se desenvolve com os anos, né? Então, por isso, nós aqui da Jeep, nós achamos que é algo insubstituível, né? Então, quando nós respeitamos essa estrutura, nós promovemos não só a excelência técnica, mas também o crescimento do praticante, a saúde emocional e a sustentabilidade do esporte. Isso é evidente, vocês já presenciaram isso, né? Então nós dividimos aqui em 7 níveis, né? E o primeiro nível, um dos mais essenciais, é dos patinadores, os pais e incentivadores. Esses caras são incríveis, né? Porque eles produzem um solo fértil da patinação. Tudo começa com um olhar curioso de uma criança por um pai de patins, né? E ao lado dela, alguém que acredita. Isso é muito simples, né? São os incentivadores e pais que, mesmo sem conhecimento técnico algum, colocam sonhos em movimento. Eles compram os primeiros equipamentos, levam aos treinos, limpam os machucados, eles aplaudem os primeiros giros tortos, né, com os mesmos entusiasmos de uma medalha do Mundial. Mas o seu papel ele vai além do apoio logístico. Eles ensinam, mesmo sem saber, o valor de comprometimento, de resiliência, de amor pelo processo, né? E quando um filho ou um aluno sente que alguém acredita nele, ele descobre forças que jamais imaginou ter. Então, um incentivo genuíno tem mais impacto que a técnica perfeita. Os pais e os incentivadores, eles controlam a base emocional do futuro, principalmente do futuro campeão, né? Então, esse é o primeiro nível para a gente, extremamente importante. Mas para isso a gente tem que falar do segundo nível, que são os patinadores experientes, né? Esses caras têm a inspiração silenciosa dentro deles, né? E algo poderoso simples no ato de observar. Ver alguém deslizar com fluidez, saltar com confiança, deslizar, fazer aquele grade com destreza, ou ajudar um iniciante a calçar os patins, é inspirador. Patinadores experientes são espelhos vivos disso, né? Eles mostram que é possível, mesmo sem falar muito. Eles ensinam pelo simples exemplo. Suas quedas passadas, suas superações, seus hábitos diários, suas histórias. Tudo isso forma um conteúdo que inspira sem que percebam. Isso é natural. Ao reconhecer essa influência, pessoal, esses patinadores podem se tornar mentores informais, cultivando a cultura do companheirismo no rolê. E incentivam a generosidade também, né? Eles mantêm a chama acesa no meio do caminho. Foram entusiasmados inicial dar lugar aos primeiros desafios técnicos. Nem todo mestre tem que ter títulos, né, pessoal? Muitos ensinam apenas com a forma como vive o esporte. E isso nos faz levar para o terceiro nível de ensino, que são o nível dos instrutores. Aí sim a gente está falando de um alicerce da técnica, né?
Os instrutores entram em cena quando o entusiasmo precisa de direção. Isso é um fato. São eles que transformam a vontade de patinar em habilidade concreta. Eles ajudam a entender o corpo, corrigem posturas, ensinam a cair com segurança e a levantar com coragem. Dominar o básico é como construir uma casa, né, cara? Você sabe que sem alicerce tudo desaba. Então, mais do que ensinar, eles acolhem, né, todo o pessoal no processo. Você vê que tem uma familiaridade muito grande com os instrutores, né, porque eles realmente, de fato, eles abraçam essa fase com muito carinho, muita atenção. Eles dão o máximo de si, né? Então, eles são os primeiros educadores técnicos. E que com empatia e paciência criam um ambiente seguro para o iniciante explorar seus limites. O instrutor não forma campeões, mas forma base, e sem base não existe alto nível, né? Então não existe a pura essência do nosso esporte. Todo patinador de elite foi um dia um iniciante seguro, guiado por um instrutor paciente. E nessa escada a gente tem uma progressão, né, nessa hierarquia, que é muito importante a gente entender. Então, saindo do instrutor, a gente de fato vai entender o papel dos professores, que são os arquitetos do conhecimento. O professor é que sistematiza tudo isso, né? Sistematiza o ensino. Ele não apenas ensina o que fazer, mas o porquê e como. Trabalha com planos metodológicos, acompanha a evolução, propõe desafios e mede progresso. É o cara aqui que é o patinador que aprende a técnica, tem lógica, que o corpo obedece à mente e que repetir com consciência vale mais do que repetir por instinto. O professor ajuda o atleta a se enxergar como protagonista da própria evolução. Ele instiga perguntas, forma pensamento crítico, promove autonomia no aprendizado, faz com que ele faça uma linha lógica de tudo aquilo que ele está aprendendo. Sua função é preparar o atleta para voar mais alto, com certeza, com método e propósito, né? Enquanto o instrutor ensina a patinar, o professor ensina a aprender a patinação. É uma fase primordial que é indispensável que ele passe. Vamos lá? Vamos para a quinta? Treinadores. Os treinadores são os escultores do alto rendimento, né? Os caras, realmente, quando o desejo de competir surge, é o treinador que assume esse momento. É com ele, né? Porque é o cara que já passou por essa experiência. Ele, de fato, entende o corpo como uma ferramenta, uma máquina perfeita. O treino como ciência e o resultado como consequência. Corrige detalhes técnicos, é o cara que desenvolve as estratégias, acompanha desde a nutrição como emocional. Então, ele vê além do que o atleta mostra, enxerga o potencial escondido nas entrelinhas. Treinadores exigem um desafio e acreditam, não poupam o atleta da dor, mas protegem dos erros, né? Por falta de preparo e orientação específica. Lembrando que aqui na DIP a gente trabalha o erro e a falha de duas maneiras bem distintas, tá, pessoal? Eu vou fazer uma dedo aqui, porque quando a gente fala de erro, é quando você sabe aqui o que é errado, tá ok? Não parece no vídeo, mas eu tô com a mão esquerda. E o que é certo, e aí você acaba escolhendo o errado sabendo que é certo. A falha não, a falha é inerente do ser humano. É necessário que a gente falhe no processo de acordo com a teoria das classes que nós temos aqui, né? Muitas pessoas podem até achar chato o que a gente vai falar aqui nesse momento, mas é muito importante a gente definir as fases aqui na DIP com melhor ensino, melhor compreensão, condensação no tempo, né? Porque tempo aqui é o que a gente mais valoriza e prioriza depois da segurança. Então a gente tenta entender os fundamentos muito bem, para não atribuir para o atleta uma frustração, uma falsa expectativa do que a gente propõe nos nossos movimentos. Então, para que a gente possa de fato fazer essas coisas, né? A gente tem que ter uma orientação específica e direcionada, né? E eles são aqueles que choram lá no pódio com você, nas derrotas, porque eles conhecem que cada sacrifício feito por estar ali, né, é muito válido. Então o treinador não apenas molda campeões, ele revela versões melhores de cada atleta, e pra gente isso é fundamental. Beleza, pessoal? Vamos pro próximo nível aí? Então nós vamos pro nível técnico. Aqui nós estamos falando dos engenheiros do sistema esportivo, né? Técnicos que eles têm uma visão sistêmica do negócio. Eles cuidam da formação de treinadores, definem metodologias. São os caras que acompanham as estatísticas, resultado dos campeonatos ao longo de todo o prazo de todas as temporadas. São eles que alinham a prática, a ciência, promovem o curso, pesquisam novas abordagens. Eles elevam o padrão da modalidade, né? Além disso, eles criam políticas de inclusão, detectam talentos, eles organizam os campeonatos, eles constroem pontes com federações. E isso é importante porque está sempre acontecendo campeonatos e é interessante que a gente sempre estimule essas crianças e adultos, todos os praticantes que desejam assim fazê-lo, buscar essas atividades, né? Tudo em nome do progresso.
Lembrando que aqui nós estamos falando, gente, somente da patinação esportiva, tá? Eu não estou abordando aqui nessa nossa fala a questão da patinação lifestyle, ou da patinação recreativa preventiva, ou das demais modalidades, mas sim de como nós enxergamos o papel daquele que leciona na patinação, para a gente ter um norte, uma direção do que está acontecendo, né? Então, vocês vão ver que o técnico agora tem um papel que é menos visível aí, né? Mas é profundamente impactante. Eles não apenas formam atletas, mas formam estruturas que garantem a continuidade do esporte, pessoal. Então, precisa sim de estudo. O sucesso de uma geração de atletas começa no trabalho invisível de um bom técnico. Isso a gente já vê nos demais esportes, né? Mas vamos lá, vamos para o próximo nível, que é o sétimo nível, né? Um nível que é muito desconhecido de todos, né? Mas extremamente importante. Nós estamos falando aqui dos guardiões do legado. No topo da hierarquia aqui nós temos os mentores, pessoal. Não necessariamente são os caras mais graduados, tecnicamente, mas certamente são os mais sábios, tá? Porque já foram em todos os papéis de incentivadores, pais, patinadores experientes, caras que já foram instrutores, já foram professores, treinadores, já foram técnicos e hoje são conselheiros, né? São aqueles que sabem ouvir antes de falar, que não ensinam com pressa, mas com profundidade. É aquele mentor que ensina a ver o esporte como parte da vida, como de fato lifestyle, né? Mostra que sempre competimos contra nós mesmos e que a técnica sem estilo é vazia, que vitória sem humildade é simples ruído, né? Que perder com dignidade ensina mais do que vencer por sorte. Então a gente consegue ver um pouquinho diferente, né? Porque os mentores são a alma viva do esporte. Quando eles falam, gerações escutam. O mentor não ensina apenas como patinar, mas como caminhar pela vida com equilíbrio, utilizando o nosso esporte como ferramenta de transformação e inspiração. A questão é que isso nunca foi definido e nunca foi proposto na nossa modalidade. Nossa modalidade é nova, nossa modalidade ela é recente, né? Ela, apesar de já existir há muitos anos, começou ali em meados dos anos 90, a modalidade aggressive, né? A modalidade radical. Eu daria aí o início da modalidade nos anos 91, quando o Chris Edwards começou a iniciar com os primeiros grides, americano, pai do pessoal do street. É o que nós reconhecemos, né? Apesar da patinação já ter sido difundida em todo mundo, a gente sempre tenta agora, na DIP, fazer esse trabalho de estruturar bem as coisas para organizar, né? E definir muito bem os papéis. Para a gente é muito importante colocar os pingos nos is, para que as pessoas que estão vindo agora conhecer desse novo sistema possam entender da maneira otimizada, para que a gente possa responder à altura o que é solicitado dos novos patinadores. Então é muito importante a gente frisar tudo isso de maneira detalhada. Vou deixar esse vídeo salvo para vocês aqui, okay? Porque a hierarquia como caminho de excelência e respeito, ela de fato não é uma escada de poder, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, mas é uma estrada de amadurecimento. Cada nível tem seu tempo, tem o seu papel, tem o seu valor. E quando nós respeitamos essa ordem, nós honramos não só o esporte, mas todas as pessoas que fizeram parte, que fazem e que farão parte, né? Pular fases é não honrar o valor de cada um em seu papel. Isso acaba comprometendo a formação e a história do que nós fazemos, né? Desvalorizar os primeiros níveis é cuspir no berço, onde todos nós começamos. Isso é um fato. Valorizar a hierarquia é reconhecer que ninguém chega sozinho ao topo. Então, é que cada degrau bem pisado constrói uma jornada sólida, segura e inspiradora. Então, se você é um pai, um iniciante ou um mentor, a grandeza no seu papel para o nosso esporte. E juntos nós formamos uma comunidade onde cada patinador pode sonhar, crescer, brilhar. É o que nós queremos para o nosso esporte, é o que nós desejamos para nossas crianças, é o que nós desejamos para todos os adultos que não puderam ter a oportunidade nos anos 90 de patinar, que podem patinar agora, de entrar num solo onde a gente pode construir um esporte que é democrático, que pode atingir todas as camadas, desde que você seja bem orientado por um profissional ou mesmo por um amigo, por um colega que vai fazer esse papel por você. Nem sempre a gente tem a oportunidade de ter um centro de treinamento, né, como eu falei ali, perto da nossa casa. Nem sempre nós vamos ter condições de ter um treinador, ou um professor, ou um técnico, ou seja o que for. Mas é do nosso desejo compartilhar o que está acontecendo de maneira única e exclusiva na DeepDef. É um trabalho ímpar, é um trabalho único, tá? É um trabalho que nós gostaríamos muito que fosse replicado para que nosso esporte crescesse de maneira madura, consolidada
e de maneira profissional. E isso de fato não atingiria de modo algum as demais modalidades ou vertentes da patinação. O que nós queremos de fato é só mostrar para vocês que nós estamos nos organizando, nós estamos preparando para algo melhor, para um dia sonhar com as Olimpíadas, com o nosso esporte nas Olimpíadas. Pessoal, vou deixar esse vídeo com vocês podem fazer comentários, lembrando que nós não somos donos da verdade, é só a minha posição como presidente da Associação ADIPDF, compartilhar o que nós estamos fazendo, para que vocês possam acrescentar no trabalho que vocês desenvolvem na cidade de vocês. Fico aqui para receber a sugestão, carinho, apoio, críticas também são bem-vindas, tá bom? Não tem problema, cada um tem o seu direito de dispor a sua visão, mas nós estamos aqui para somar, beleza? Um forte abraço a todos e é isso aí, vamos de patinação.